Bem-vindo a mais uma Dica MDR e o tema de hoje são aulas presenciais mais eficazes. Assistir às aulas presenciais nem sempre é prazeroso, né? Quem nunca pensou que poderia estar rendendo mais estudando sozinho do que perdendo tempo na aula presencial? Isso acontece por dois motivos: culpa do professor e sua culpa. É verdade que o professor deveria se aprimorar e tornar o assunto mais interessante. Mas para você que está estudando para passar, não pode esperar que o professor mude. É o seu futuro que está em jogo. Então tem que vestir a camisa, aprender o conteúdo e fazer o seu tempo render. Mas o que fazer para aprender mesmo quando a aula está chata? Preparamos 5 dicas para você aproveitar 100% da aula presencial. Primeira, tenha o edital na sua mão. Ao chegar na aula, você tem que ter certeza que aquela matéria vai servir para o seu concurso. Se não estiver previsto no edital, saia da sala e estude outra coisa. Se o edital ainda não foi publicado, crie o seu próprio edital com as matérias mais importantes. Segunda dica, prepare-se para a aula. Pense, quando vamos ver um filme, assistimos ao trailer primeiro, certo? Com a aula é a mesma coisa. Se você souber antes o que será passado, ficará mais motivado e aprenderá com mais facilidade. Terceira dica, sente-se na frente e longe de quem você conhece. Quando você se senta na frente, a quantidade de distrações entre você e o professor diminui e fica mais fácil manter o foco na aula. Saia de perto de quem você conhece. Se não tiver ninguém para conversar, o jeito vai ser prestar atenção na aula. Dica 4. Anote os principais tópicos da aula. Todo professor segue um roteiro de aula, e que normalmente está dividido em tópicos e subtópicos. Fique atento e anote todos. É importante anotar os tópicos para que você siga o raciocínio da aula. Atenção! Não precise anotar cada frase que o professor fala na aula. Se fizer isso, vai se cansar rápido e não conseguirá anotar tudo. Quinta dica. Pergunte sempre que tiver dúvida. Muitas vezes saímos da aula sem entender nada que foi falado, não é? Provavelmente porque perdemos uma explicação, que era base para outra explicação, que era base para outra e que era base para outra. Isto é, um ponto que não foi bem entendido pode atrapalhar o aprendizado de uma aula inteira. Se durante a aula você perder um tópico ou subtópico, levante a mão e pergunte imediatamente. Não tenha medo! O professor até gosta quando algum aluno demonstra interesse. Mas, se não der para perguntar, aproveite o intervalo para concluir as suas anotações. Essas 5 dicas vão melhorar muito o seu rendimento em salas de aula. Experimente, teste! Quer mais dicas MDR? Acesse www.mundosresultados.com.br.